Você sabia que a Peppa pode ter tido uma outra irmã antes da Ivy? Ai. Mas o motivo pelo qual ela não aparece pode ser bem pesado. Se você acompanha nossos vídeos a essa altura, já viu que a família da Peppa pode parecer feliz e inocente, mas na verdade é cheia de segredos. Um dos maiores deles é que a Peppa pode ter tido outra irmã antes da Ivy. Por algum motivo misterioso, ela nunca apareceu e são muitas as teorias sobre isso. Acha que eu tô viajando? Pode deixar que eu vou te provar que no mínimo existiu um outro porquinho na família. Você já viu as imagens promocionais oficiais divulgando o desenho quando ele foi lançado? Na imagem, a gente tem a família da Peppa na frente da casa deles. Tem a mamãe Pig, o papai Pig, a Peppa e o George. Isso foi muito antes da Ivy nascer, então era para estar todo mundo lá fora com eles, certo? Mas quando a gente olha bem, vê que na frente tem um outro porquinho. Porque eles colocariam um porquinho lá se a família toda tá na frente da casa? Tem gente que diz que é a gêmea amada Peppa. A gente até fez um vídeo sobre isso por aqui, mas também pode ser só que esse porquinho seja uma irmã da Peppa que acabou tendo um final triste e infelizmente foi de Vasco. Essa imagem dela na janela pode ser um espírito dela vendo a família de longe. Já pensou? Até me arrepiei aqui. O nome que os fãs deram para essa outra irmã foi Penny Pig. Isso porque, se você reparar bem, o nome de todos os personagens começa com a letra do sobrenome, que é o bicho que eles são. Isso no idioma original. Temos a Suzy Sheep, a Rebecca Rabbit, o Pedro Pony e por aí vai. Só o George e Ivy que não tem um nome que começa com a primeira letra do sobrenome deles. Será que isso é porque a mamãe e o papai Pig ficaram traumatizados e quiseram dar um nome diferente? Ficou curioso com essa possível irmã da Peppa? Então fica aqui que a gente vai te falar mais sobre isso, porque tá começando mais um vídeo do canal Planeta Teen. E falando em trauma, você já reparou que os pais da família Pig são um pouco preocupados demais com saúde? No episódio em que George brinca na chuva, quando ele volta pra casa ele dá um espirro. Só por causa disso, eles já chamam o médico para ir até a casa deles. Tudo bem que é importante prevenir e o seguro morreu de velho, mas quem chama o médico em casa por causa de um espirro? Mas e se a Penny teve alguma doença grave como pneumonia e tudo começou a aparecer não ser só uma gripe normal? Isso explicaria o trauma da mamãe e do papai Pig. Crianças pequenas têm uma saúde muito frágil, então isso explicaria como algo que em geral tem tratamento pode ter sido fatal para a Penny. A gente já fez um vídeo falando sobre a teoria que diz que a tia Dot, na verdade, é má e invejosa. Isso explicaria o motivo dela viver em outro país e ficar anos sem ver a família. Mas sabe o que mais explicaria isso? Se a Dot tivesse sido a responsável pela Penny ter ido de arrasta. No episódio de Ação de Graças, a gente vê a tia Dot pela primeira vez. Ela comenta que não vê a Peppa desde que ela era um bebê. A gente também vê que ela nunca tinha visto o George antes. Isso mostra que tem muitos anos que ela não encontra com a família, o que é muito estranho. Por que duas irmãs ficariam um ano sem se ver? Isso se explicaria se uma delas tivesse muita raiva da outra. Tudo bem que nesse mesmo episódio a gente vê a mamãe Pig tratando a tia Dot com muita educação, mas isso pode ser só porque ela está na frente das crianças e também a mamãe Pig não reage com o nível de empolgação esperado de alguém que não vê a irmã há tantos anos. Mas isso faria todo sentido se a tia Dot tivesse culpa pelo fim da Penny. Quando os pais precisam sair de casa, é bem normal pedir a ajuda dos irmãos para olhar as crianças. E se a Dot é quem estava cuidando da Peppa e da Penny quando algo errado aconteceu? Pode ter sido um acidente, ou mesmo uma doença grave que ela achou que não era nada até ser tarde demais. Depois disso, a mamãe Pig teria ficado com raiva, e a tia Dot teria sido culpada demais. Por isso ela acabou decidindo se mudar para bem longe. Seu irmão já fez alguma coisa que te deixou com muita raiva? Conta pra gente nos comentários usando a hashtag DOT. Outra possível razão para a Penny ter desvivido tem ligação com a enchente que acontece de vez em quando na cidade. Claro que o desenho da Peppa não falaria sobre isso, porque é um desenho infantil. Mas se você mora em cidade que tem enchente, sabe que é bem comum pessoas irem de arrasta por causa disso. E a enchente da cidade da Peppa é tão grande que todo mundo ali tem que andar de barco. O vovô Cão e o Danny estão até navegando por aí resgatando pessoas, como a gente vê no episódio A Maior Poça de Lama do Mundo. Muitas famílias não têm um barco, inclusive a família da Peppa, que só consegue ir ao mercado comprar comida porque o vovô e a vovó Pig passam de barco por lá. Já pensou se algum dia, durante uma enchente,
A Penny saiu para brincar e acabou se afogando? Ou então foi em um dia assim que ela ficou doente quando a tia Dot estava cuidando dela e por isso eles não conseguiram chegar ao hospital? A Penny pode não estar mais presente na vida deles, mas pode ser que a Peppa ainda se lembre um pouco dela. O Ted, o ursinho de pelúcia da Peppa, pode ter sido da Penny antes. A Peppa vive com ele pra cima e pra baixo e direto confunde o gênero dele. Tem horas que ele é menino e horas que é uma menina. Talvez isso aconteça porque em alguns momentos ela se lembre da irmã, e nesses momentos ela não entende muito bem essas memórias e acaba revivendo tudo com o Ted, fingindo ouvir o que ele falou como se fosse a irmã falando. Eu não sei vocês, mas eu nunca mais vou conseguir assistir às cenas da Peppa com o Ted do mesmo jeito depois dessa. Essa teoria da filha que perdeu a vida é pesada, mas tem outra possibilidade tão ruim quanto. E se a Penny não tiver falecido e na verdade ela se perdeu da família? Pode ser que a tia Dot estivesse passeando com ela quando se distraiu e perdeu a Penny quando ela era criança. Infelizmente, é algo bem comum de acontecer. Ela pode ter sido encontrada por outra família e ter ido parar em um orfanato longe da família Pig por esse tempo todo. Já pensou se essa teoria é verdade e a Penny apareceu depois de muitos anos procurando a família biológica? Eu não iria querer perder esse episódio, parece coisa de novela. E já que estamos falando de perder algo, você não vai querer perder outros episódios como esse, né? Então, para isso não acontecer, é só se inscrever no nosso canal apertando no botão inscrever-se. Ok, até então, todas as outras possibilidades foram bem pesadas, mas vamos supor que o destino da Penny não tenha sido tão cruel. Pode ser que ela tenha sido adotada ou more com a família dos avós paternos da Peppa, os pais do Papai Pig. Eles nunca apareceram, então é bem possível. Isso pode ter acontecido por um motivo simples. Pode ser que a Penny seja muito mais velha do que a Peppa. O Papai Pig tem uns 30 anos e a Mamãe Pig é um pouco mais nova do que ele. Então pode ser que eles tiveram a Penny quando eram muito novos. Por isso ela foi morar com os avós ou foi adotada por outra família. Talvez o Papai Pig ainda estivesse na faculdade e eles não conseguiam sustentar todo mundo. Mas ela pode ter sido adotada por outra família mais próxima da família Pig, como na próxima teoria que a gente vai trazer para você. E se a Penny, na verdade, é a Chloe Pig, prima da Peppa? Se o papai e a mamãe Pig tiveram a primeira filha quando eram novos demais, eles podem ter dado ela para o irmão do Papai Pig, o titio Pig. Ele e a tia Pig queriam muito uma filha, mas ela tinha dificuldade para engravidar, e por isso eles aceitaram ficar com a filha do papai e da mamãe Pig. Se você acha que essa teoria não faz sentido, pense um pouco. O irmão da Chloe, Alexander, só nasceu quando ela já tinha 10 anos. É muito tempo entre um filho e outro, o que faz todo sentido se eles tiverem dificuldade para terem filhos. A Peppa estaria bem próxima da irmã esse tempo todo, brincando junto com ela sem que as duas tivessem a menor ideia. E se a Penny nunca existiu de verdade? Calma, eu explico. Pode ser que a Penny seja só uma criação da imaginação da Peppa. A Peppa é uma criança muito criativa e vive inventando histórias e personagens. Lembra quando ela fingiu que o Ted era um médico que estava curando os brinquedos? Talvez em algum momento, antes da Ivy nascer, a Peppa se sentisse sozinha e tenha inventado uma irmã imaginária para brincar. As crianças fazem muito isso, especialmente quando os pais estão ocupados ou quando elas querem companhia. O mais curioso é que, se reparar bem, às vezes a Peppa fala sozinha olhando para o nada, como se estivesse conversando com alguém. Será que não é com a Penny que ela está falando? E aquela imagem da janela que mostramos no começo pode simbolizar isso. Não uma presença real, mas algo que só existe dentro da cabeça dela. Tipo quando a gente lembra de um sonho ou ele parece ser super real. Será que a Penny é o jeito da Peppa lidar com a solidão antes de ter o George? O que você acha que aconteceu com o porquinho que aparece na janela da imagem que a gente mostrou?